Tá começando Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Eu sou Pedro Ivo Brito, tô aqui com a minha queridíssima, excelentíssima, babíssima. Oi! E mais uma vez uma convidada muito especial que eu conheço de longa data, Bruna Brito, que é do Pedido, uma empresa especializada em experiências românticas. E ela vai contar tudo pra gente. Começar do começo, né? De onde começa a entrada desse mercado de casamento, que é realmente no pedido. Exatamente. Tudo começa com o pedido. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Mas assim, antes da gente começar a falar do pedido de casamento mesmo, a empresa, como surgiu? Quando surgiu? Conta pra gente essa trajetória. Esse ano fazem 10 anos que a gente tem o pedido. É, aniversário. Que nem a gente. A gente 10 anos O Quero de também. Casamento também completou 10 anos. Ai, que legal, coincidência boa. Então, a gente fez 10 anos. Começou em 2014. Isso não existia no Brasil, não era normal as pessoas fazerem pedidos de casamento diferentes. A gente só via nos filmes ali de Hollywood. E aí, eu e a minha ex-sócia, hoje em dia ela é ex-sócia, né? Nós éramos amigas. E num grupo de WhatsApp, uma amiga nossa tava morando em Caraíva. Ela tava tirando um ano sabático. E aí, ela tava trabalhando numa pousada lá. E aí, ela montou um pedido de casamento super lindo ali na praia. E a gente tinha ido pra Caraíva, como era difícil de chegar. A gente falou, nossa, como que ele teve essa ideia de fazer um pedido de casamento em Caraíva, na praia, né? E aí, ela falou, eu vou pesquisar pra ver se tem alguém que faz. E aí, ela falou, não tem, mas no exterior tinha. Né, nos Estados Unidos e na Inglaterra já tinham empresas que faziam isso. Que legal. E ela falou assim, o que você acha de fazer isso aqui? E eu sempre gostei de organizar festa, evento. Sempre fui muito pra esse lado criativo. E aí, eu falei, vamos tentar, né? Então, a gente começou a falar com alguns amigos que estavam nessa fase, né? De casar, de pedir. Porque é sempre assim, né? Um vai e todo mundo vai. E aí puxa os outros. Então, os primeiros estavam começando e não tinham feito nada de especial. E aí, a gente conversou com eles e falou, a gente pode criar alguma coisa legal? E aí, eles toparam, a gente criou. E aí, a gente tava com medo do resultado, né? Como é que ia ser? Será que elas iam gostar? Será que ia ser bacana? E elas amaram. E assim, a gente viu que o feedback foi muito positivo. E aí, a gente falou, não, vamos começar que vai ser negócio isso. E aí, deu certo. E o nome é maravilhoso, né? É muito sugestivo, né? O nome foi legal. algo difícil da gente fazer, porque... a gente tende a ir muito pro inglês, né? Então, a gente pensou em vários nomes em inglês. Então, a gente fez uma lista e tal. Até que um dos nomes era o pedido. E aí, quando a gente foi vendo, assim, a gente falou, acho que o pedido... vai fazer muito sentido, porque total. É esse. É o Esperamos pedido. que seja o único. Exato. O único, o especial, o seu pedido. Então, realmente, por ser único, assim, eu acho que coube muito bem. Hoje, eu tenho certeza que foi o melhor nome. Melhor nome, E eu quando achei. a gente fala em pedido, né, eu acho que a gente também abrange muito o que você estava falando aqui nos bastidores pra gente de experiências românticas, né? Que existem outras formas também. Queria que vocês contassem um pouco pra gente essa visão de experiências de um modo geral, né? Sim. Na verdade, a gente defende que, assim, todo o amor, ele tem que ser celebrado a outra pessoa. Então, independente disso, esses momentos, eles vão marcar a vida, né? Todo momento vai marcar a vida. Momentos importantes na vida do casal, né? Então, a gente faz qualquer tipo de experiência para marcar esses momentos. Então, uma renovação de votos, um pedido de casamento, como a gente faz, uma surpresa, né? De alguma data especial, de alguma conquista da outra pessoa, que você quer preparar algo, para ela se sentir especial. O importante é a pessoa que vai receber ali sentir que ela é especial, que ela é amada, que ela é querida, que a pessoa pensou, lembrou dela. Então, a gente prepara essas experiências, né? Que aí são vastas experiências de várias datas que a gente trabalha para realmente surpreender aí as outras pessoas. E o processo de vocês funciona como? Existe uma questão investigativa, uma imersão? Porque não é assim, pega na prateleira a pessoa entra em contato e aí tem um planejamento, né? A gente tem uma reunião de briefing, né? Que é onde a gente vai entender qual é a história do casal. Porque, por exemplo, vocês têm uma história, o outro tem outra história que não tem nada a ver. Então, o importante é que a pessoa que vai receber a surpresa, ela olhe e ela fale, isso aqui foi feito pra mim, isso aqui não é um copia e cole da internet, porque ideias na internet tem um monte, é só você jogar lá, Sim. você vai ver, mas o que tem a ver realmente com aquele casal? Então a gente faz esse estudo pra poder entender esse perfil e aí,
com isso a gente vai sugerir. Claro que às vezes os clientes já vêm com alguma ideia, tipo, eu já queria na com praia. um lugar, assim, específico, né? Eu queria em Paris, ou enfim. E aí a gente vai desenhar conforme a gente entende do perfil e dos gostos do cliente para realmente ficar algo totalmente personalizado. Que é muito uma questão que, assim, a gente vê essa tendência muito grande cada vez mais, né? O casamento, ele tá deixando de ser protocolar, né? Tem que ser assim, sempre foi assim, e ele passa a ser mais personalizado, mais literalmente a cara dos noivos. Sim. E eu acho que no pedido, ele não tem nada mais a cara, mais os dois sozinhos, único, né? Exatamente. Sozinhos não, porque hoje em dia tem pedidos coletivos, né? Não, eu acho que é isso. Depois da pandemia, os casamentos, eles ficaram mais intimistas e mais a cara do casal, mas tem ainda muitos protocolos, muita coisa que tem que seguir. No pedido, não. Eu sempre falo que pro casal é um momento mais único e, assim, importante pra eles, porque um só está pensando no outro. Por mais que tenham convidados, né? Porque às vezes a gente faz como se fosse um noivado, né? Então tem amigos, tem entendi. família. Você não tá pensando nos amigos e na família, no que eles vão gostar, no que eles gostam de comer. Você tá pensando na pessoa que vai receber em você, no que faz sentido pra vocês, entendeu? Então a gente já teve várias experiências onde as pessoas participantes falaram, nossa, mas tipo, vai fazer um pedido assim? Mas sim, porque não é pra você, é pra pessoa. Não é você que tá sendo pedido. Os famosos palpiteiros. Tem bastante, claro. E quando você fala de família e amigos, as pessoas têm liberdade pra falar, né? Mas eu falo, o importante é a pessoa olhar e falar não. E é isso a reação que a gente tem da maior parte. Que é o mais gratificante pra ti, né? Que é o mais gratificante, é a pessoa olhar e falar, isso aqui fez toda a diferença, isso aqui... Nossa, a hora que eu vi um detalhe, alguma coisa, ela fala, eu tinha certeza que era pra mim, trouxe uma lembrança de algum momento, e aí isso que faz sentido pro nosso trabalho. E sempre o fator surpresa, Sempre. Né? A surpresa é essencial. Inclusive a gente estava num episódio anterior, né, falando sobre esse pedido que o marido fez o pedido e a pessoa falou, sério? Como assim? Né? E não tinha entendido a pergunta. Então até mesmo isso já é um fator surpresa. Sim, a surpresa é o fator mais importante. As mulheres, principalmente, que são as que mais recebem o pedido de casamento, elas esperam uma surpresa. Então a gente sempre, eu falo que a gente faz um trabalho meio diamante, assim. Então os horários que a gente fala é horário escondido, tem todo um segredo pra não estragar a surpresa. Pra que realmente, assim, a pessoa seja pega de surpresa. Total sentido. Agora, por exemplo, a gente tá fazendo um pedido neste momento, está acontecendo. E eles são atores, né? Eles são atores de musical, enfim. E aí, a gente simulou um teste. E aí ela fez e tal. E agora é como se fosse a gravação. Ela tá indo achando que tá indo pra uma gravação, mas não é uma gravação. Vai ser um pedido demais. De casamento. Já quero acompanhar. Vai ser um pedido de casamento. Então são essas ideias, assim, que realmente faz parte da rotina da pessoa. Ela nunca vai esperar. E aí quando ela chegar lá, ela vai ver que não tem nada a ver com o que ela tava esperando. Meu Deus. Essa vai ser boa. Essa vai ser boa. Eu quero mais, assim, mais umas inusitadas. Conta assim, pra gente das mais inusitadas. Temos várias. Com certeza, 10 anos. E só falando de surpresas, eu acho que é uma surpresa... São várias, assim. Quando eu tava falando do específico do casal, por exemplo, a gente fez um pedido dentro de um elevador. E aí você fala assim, como um pedido num elevador? Mas eles se conheceram no elevador do prédio deles, eles moravam no mesmo prédio. Tô adorando. E aí a gente fez um elevador panorâmico, então aí uma hora entrou um violinista dentro do elevador, aí ela viu o pedido como era panorâmico de dentro do elevador pra fora. Então assim, tem toda uma cena realmente do pedido. Uma produção, Uma né? produção, mas pra eles fez todo sentido, porque a história deles começou num elevador. Então são esses detalhes que fazem o pedido ser muito inusitado, né? Não é fazer uma coisa louca, é fazer uma coisa que faz sentido. Exato, e assim... Que tem a história, né? Exato, e a referência tá dentro deles. Então, os dois vão entender tudo aquilo. Talvez quem tá de fora não vai entender. E eu acho isso muito legal. Esse fator uau, né? Que é o que eles vão sentir. E me conta uma coisa, a gente fala muito dessas super produções, mas a gente também tem pedidos mais, né, que vai muito por uma linha do criativo.
né? Sim. Que a gente também tem o dia a dia ali, né? O mais corriqueiro. Sim. A maior parte dos pedidos que a gente faz são os pedidos mais tradicionais, né? Então, são pedidos intimistas dentro de um quarto de um hotel, ou numa sala reservada num restaurante, ou durante uma viagem, num chalé que eles estejam, enfim. Esse é a maioria, porque a maior parte dos casais, eles querem esse momento com muita intimidade, né? Não querem pessoas envolvidas, equipe, gente olhando, filmando e fotografando. Apesar de que filmagem e fotografia é quase mandatório hoje em dia. Com as redes sociais, então. todo Não valeu. Não vale o pedido se não tiver a filmagem e a foto, assim, né? dá pra contar nas mãos os que não tiveram, porque eles querem depois ter esse registro. E o registro é muito importante. Eu sempre falo, não pra mostrar, né? Mas pra você ter, porque é o que vai ficar realmente pra eternidade, vai ser a foto, o vídeo daquele momento. Mas a maior parte que a gente faz realmente são pedidos intimistas, que é romântico, que é um ambiente, mas mesmo nesses, a gente traz todo o detalhe do casal pra realmente fazer. Por exemplo, a gente fez um recente num hotel, que era um quarto de hotel, também não teve filmagem, fotografia, mas o que a gente fez? Todo final de ano, ele dava pra ela aqueles calendários das marcas, sabe que aquelas caixas que você abre e tem os presentinhos em dezembro? Como que chama? O calendário do Advento? Um negócio assim. Advent Calendar. Aí você vai abrindo e vai pegando. Então a gente montou um com várias datas pra eles importante, e a última, que era a data do dia, era a caixinha com o anel. Então ela abria a caixinha e era a caixinha do anel. Nossa. Então, assim, foi super intimista, mas teve esse detalhe que fez toda a diferença. O detalhe planejamento faz toda a diferença. Exatamente. Né? Dentro do universo de casamento, eu acho que é isso. E quando a gente fala de universo de casamento, não existe casamento se não tiver o pedido. Exatamente. Então, é o começo de tudo. É o começo de tudo. É o começo. E eu acho que isso dita também um pouquinho de como é o relacionamento, de como vai ser. Porque é isso, a pessoa quando recebe essa surpresa, ela se sente tão especial que entra num outro clima pro casamento mesmo, pra planejar esse casamento, pra poder fazer. Então, é muito gostoso. Realmente é uma virada de chave, assim, pro casal, né? Eu que acompanho muito. Tem uma virada de chave a partir do momento que a pessoa recebe aquele pedido tão especial, ela realmente tem uma outra motivação ali pro casamento. É diferente de, estamos combinando e vamos casar, e aí fica aquela coisa meio, mas ele nem me pediu em casamento. Uma coisa contratual, né? Isso, é diferente. Falta um marco, né? Eu acho que exige isso desse marco, né? De tipo, então agora é real, agora vai. E é realmente um marco, uma transição entre namorados, agora somos noivos, estamos assumindo um compromisso pro casamento. É realmente um marco, então é importante fazer um pedido bacana ali pra você poder representar a sua vontade para aquilo, sabe? Sim. É um momento realmente transformador aí. Então, né, eu acho que é o começo, é o início de tudo. E quando a gente fala dos tem que, né, as regras do jogo, o que você enxerga de, assim, um padrão entre todos? Então, tem ali o ajoelhar? É um tem que? Então, eu sempre falo que tem que não tem. Assim, é personalizado. Eu não tenho nada. Mas é claro que existem algumas coisas que são praticamente... enfim, todos têm. Que é o anel, o anel, o mais anel, importante. A aliança. Importante. É importante. Então, ou o par de alianças ou o anel. Isso é importante, apesar que a gente já fez com outras coisas. Eu ia perguntar, que não foi. deve ter pessoas que fazem também, tipo, não com o anel, com alguma outra coisa que simboliza. Sim, nós já fizemos, porque assim, a gente faz pedidos homossexuais, né, de homossexuais, homoafetivos. A gente faz pedidos de mulher pra homem, é mais raro, mas tem. Eu ia perguntar isso. Então, assim, o homem não vai receber um solitário, né? Então, a gente já fez, por exemplo, com pingente, a mulher deu pro cara. Isso é legal. A gente fez essa história é muito boa, porque ela que pediu ele, e foi muito legal, porque ele falava, por que eu não posso sonhar em ser pedido em casamento? Por que tem que ser uma coisa da mulher? E faz sentido, porque somos todos, né, humanos, podemos ter essas vontades, porque tem que ser uma coisa regra. E aí, ela decidiu fazer, e aí eles tinham uma brincadeira de anel de coco. E aí ela deu um anel de coco pra ele, porque tinha essa brincadeira interna. Então depois, claro, teve a aliança, mas no momento foi aquilo. Isso é muito legal, porque é uma história que só eles vão entender, e só eles têm que entender. Só eles têm que entender, exato. Então, assim, o anel, né, pra simbolizar aquele momento é importante. O ajoelhar, a gente sempre recomenda. É uma recomendação. A gente faz, assim, essa recomendação, mas também não é mandatório. E o que eu realmente acho que é essencial
é ter personalidade. Assim, pra gente, todos os pedidos que a gente faz tem que ter personalidade. Quando a pessoa já chega buscando o copia e cola, o tradicional, eu já falo, acho Não. que você pode buscar um outro lugar, Vai. acho que você pode fazer por conta própria, porque eu acho que perde um pouco a essência mesmo. E a pessoa que chega assim, muito perdida, ela não sabe. Ah, sim, temos também. Eu acho que é o que mais deve ter, né? É, eu acho que tem bastante. que chega assim, não sei. Não faço a menor ideia Preciso do que eu de vou fazer. vocês. Geralmente são os homens. Geralmente os homens. Mas não é o universo que eles estão acostumados. E às vezes tem também do homem que quer uma coisa, por exemplo, espetacular, uma coisa que chama atenção, mas a noiva é tímida. E aí a gente tem que conduzir pra falar, não é o melhor Será? caminho, porque tem que ser uma coisa que ela vai se sentir confortável, que ela realmente vai se sentir à vontade pra poder curtir aquele momento, ela não vai ficar envergonhada ou enfim. Então a gente tem essa condução também de não fazer. Uma vez o cliente queria fazer no helicóptero, mas a menina tem medo de Ia virar altura. um pânico. E aí, vira um momento de apreensão em vez de ser um momento gostoso. Sim. Então não faz Imagina. sentido. Mas porque, o helicóptero, enfim, tem, né, esse imaginário que é uma coisa bacana. Então, assim, é bacana se realmente faz sentido, se realmente vai Fizer encaixar. parte, né, Fizer parte. Eu falo, não, mas ela já anda de helicóptero? Não, nunca. Eu falo, Então não, melhor não, né? Então, Ela melhor tem medo não. e nunca andou, talvez seja por isso. Talvez vamos para um outro caminho. Então, eu sempre fico conduzindo para entender o melhor caminho. Então, a maior parte não tem exata... É difícil um que já venha com a ideia montada. Normalmente, ele só tem a ideia de lugar ou alguma coisa assim. E a gente dá toda a ideia. Todo o caminho das pedras. A gente faz, inclusive, de talvez estar nessa direção, mudar de direção. Exige um trabalho aí que a gente fala sempre aqui, né, de psicologia, né? Você tem que entender, você tem que tentar entrar. Porque se a pessoa chega não sabendo o que fazer e ela acha que pode ser alguma coisa, você já fala, não, alguma coisa tá errada, né? Deixa eu te ajudar, vem cá. Exato. E deixa eu fazer uma pergunta assim, a pessoa já tem a ideia também do anel, ou vocês também ajudam nisso, tipo, na escolha, né? É do zero Tudo. Ajudamos no anel também. Tem homens, principalmente, que nem sabem. Eu vou dar um anel de noivado ou um par de alianças. Não sabem nem a diferença. Por que eu vou dar uma coisa ou outra? Aí a gente ajuda no tamanho do anel, no tipo de anel. Isso. Tá. Ela é mais discreta ou não. Entendi, isso é Uma legal. coisa que eu acho que é unânime, né? Tipo, como descobrir o tamanho do dedo sem Sem que ela descubra. descobrir. Isso é uma... É difícil, mas assim, a gente dá algumas dicas. Uma das dicas por exemplo, aqui eu tô usando 2 anéis. Eu não tô usando no dedo que deveria, mas tô usando. Quando eu vou tomar banho, normalmente eu vou tirar, botar aqui na mesa. Então eu sempre falo, nesse momento, pega o anel, coloca no seu dedo, mindinho, pra ver onde é que para. Parou aqui. Depois você pode ir na joalheria e você vai colocar e você vai ter mais ou menos a medida. Boa dica. Essa é uma dica. Anotem. Essa é uma dica. A outra dica também é assim, porque como a gente já tem experiência, e o joalheiro também, pelo peso, pelo tamanho, altura, foto da mão, dá pra saber mais ou menos. E tem uma média, né? 16 é mais ou menos o número médio. E sempre dar um anel maior, nunca menor. Porque você consegue diminuir o anel. Agora, sim. pra aumentar é mais complicado. complicado. E na hora você também não vai conseguir encaixar. Você vai fazer o pedido e aí vai parar. Ficou aqui na metade do caminho. E aí ela vai forçar. Como e vai aí... fazer a foto, assim, né? Exato. Então eu sempre falo, coloca um pouquinho maior o anel. Então existem alguns truques assim que dá pra descobrir e normalmente dá certo. Já esqueceram a aliança? Já esqueceram de levar? Não, nunca esqueceram. Nunca? Nunca, não. Esqueceram, porque assim, a gente faz... Acho que do pedido não é tão... Não, porque é o foco, né? Não, e aí, porque a gente faz um roteiro mesmo. Tem um Tem um checklist. roteiro, pra ele seguir. Não que ele siga exatamente, né? Mas tem um roteiro que a gente coloca todas as informações. O que ele não pode esquecer, o horário, o que ele tem que fazer, tal. Viu? Teve uma convidada roteiro. nossa que contou que no casamento o noivo esqueceu. Porque No casamento, na cerimônia, eu acho que é mais cerimônia. comum, né? A pessoa esquecer. Tipo, porque ela tá... Porque tem muita coisa e, enfim, mas no pedido, assim, a gente coloca... E a gente sempre tá em contato, né, com a pessoa. Então, Fez o checklist. Isso, a gente tá sempre, acompanhando. Às vezes, inclusive, a gente pega antes a aliança e já deixa no lugar. Porque também, às vezes, é difícil como que ele vai carregar. A gente tem até uma caixinha pra usar O cofre. em viagem, que ela é diferente, assim. Ela é mais fininha.
Porque, tipo, quando você tá viajando, né? Aí é mais difícil de você esconder a caixinha, que ela é muito tradicional. Então, a gente tem todos os truques, gente, pra não estragar a surpresa e dar tudo certo no final, que é o mais importante. E, por exemplo, já aconteceu da pessoa falar não? Nunca. E eu espero que nunca esse é bom. aconteça. Essa é, né, essa é a meta. Zero não. Zero. Aqui 100%. 10 anos, 100% zero não. de satisfação. Satisfação. Mas eu digo por que nunca aconteceu. Porque, assim, a gente faz um estudo antes, também do momento ali da pessoa. A gente já teve solicitação, por exemplo, da pessoa querer fazer um pedido de reconciliação junto com um pedido de casamento. Tipo, brigou, aconteceu alguma coisa, não vem ao caso. E aí ele quer se reconciliar e fazer o pedido de casamento. A gente não faz, porque eu falo, a chance disso dar errado é 100%. Porque parece que você só tá fazendo o pedido de casamento Tá condicionado, né? Então eu falo, não fazemos. Também tem outras questões que a gente vai analisando e a gente vai vendo se é o momento, se não é o momento. Mas eu acho que o mais importante é que como a gente faz coisas muito personalizadas, e tem muito a cara da pessoa, ela, por mais que ela não queira depois seguir, que isso já aconteceu, no momento, ela vai falar sim, porque ela vai ver... Pela surpresa, por todo o empenho, né? Tanto que pedidos de reconciliação que a gente faz também, todos deram certo, não deles voltarem, mas daquele momento eles conversarem, eles aproveitarem, eles ficarem juntos. Por quê? Porque a pessoa fala, poxa, a pessoa se dedicou tanto em fazer aquilo, eu vou pelo menos ouvir, eu vou dar uma chance, eu vou... Entendeu? Então, no momento ali, sempre todas foram sim, né? Todos os pedidos que a gente fez teve sucesso. Eu acho que por conta disso, por ser muito, né, personalizado. Claro. Então, a pessoa... Fala, não, eu vou, depois eu penso, mas agora... Agora, nesse momento, neste momento, assim. Sim. Então, sim, garantido. E quando a gente fala disso, dessa mudança, né? Eu acho que nesse tempo todo, nesses 10 anos, você acompanhou muitas mudanças, né? De comportamento, de pessoas, até mesmo de pedidos, né? Sim, O que você mais tendências, enxerga né? sobre isso? Não vou nem falar tendências, mas assim, que você mais enxerga dessas mudanças. Nossa, lá atrás era comum... Assim, primeira coisa que, assim, lá atrás, não existia pedido de casamento. Então, assim, as próprias pessoas da minha volta, eu falava que a gente ia fazer isso, né? As pessoas falavam, mas você vai fazer o quê? Carro de som? Aí eu falava, não. Mas assim, como assim? Porque a gente pensava que era aquela coisa de filme mesmo, né? Americanizado, Isso, né? tinha que ser aquela coisa uau. E eu falava, não tem nada a ver, e etc. E aí, então, primeiramente, as pessoas tinham muito estranhamento, né? Tanto de nos contratar, porque, tipo... Mas será que eu preciso contratar? Será que eu preciso fazer e tal? Hoje não. Hoje já é meio que, assim, mandatório fazer um pedido de casamento. É meio que as que não têm ficam meio chateadas. Tipo, ficam assim... Fica a dica. Fica assim, meio ruim de não ter. Então, acho que isso mudou bastante. Fica faltando, né? Fica faltando. Parece que faltou. Fica faltando. E eu acho que, assim, tudo tem um pouco de tendência. Então, assim, quando a gente começou nos primeiros anos, tinha muito essa tendência do uau, assim. Acho que por conta dessa herança, assim. Então, a gente fazia muito flash mob, fazia muita coisa no cinema, coisas muito grandes. Hoje eu já vejo coisas menores, assim. Mas eu acho que isso é uma tendência do casamento mesmo, que eu falei. É uma tendência das pessoas olharem mais pra dentro, assim. Mas até, não é nem maior ou menor, mas eu acho que é mais verdadeira. Mais que tá enraizado a identidade do casal, né? Sim, exatamente. Independe de, tipo assim, um casamento pode ser grande ou pequeno, mas assim, quando ele tem muita personalidade, fica visível, fica notório, né? Então acho que é o mesmo do pedido. É o mesmo. Eu sinto isso, assim. Eu sinto que hoje as coisas, assim... mesmo os pedidos que a gente não faz, né? Acompanhando, eu vejo realmente mais cuidado, mais carinho, realmente mais atenção para esse momento. Antes eu acho que era mais uma coisa... grandiosa. Chamar a atenção. Chamar a atenção, Ou era chamar a atenção ou não era nada. Tipo, era meio extremos, assim. Hoje não. Hoje eu já vejo todos os tipos, né, de casais. Muita gente, às vezes, não faz com a gente, mas fala que se inspira na gente. Então, você vê que a pessoa seguiu todas as dicas que eu dou, que eu falo. Então, a pessoa segue. Porque a gente tá sempre também dando dicas, falando o que a pessoa tem que ter de atenção. Então, eu vejo que esse movimento aí, ele tem crescido, assim. As pessoas têm dado atenção. E vocês cuidam de toda a produção.
Toda. Tudo. Do início ao Tudo fim. roteirizado, né? Tudo, do início ao fim, assim, sempre eu falo, a gente tá aqui exatamente pra ter certeza de que tudo que a gente planejou vai dar certo, porque às vezes na cabeça isso tá ótimo, funciona, mas na prática não vai funcionar. Só com a expertise de vocês que dá pra entender. Por exemplo, eu quero fazer o pedido no balão quando a gente pousar. Não dá, porque o balão não dá pra você saber onde é que ele vai pousar. Não é igual avião, porque depende do vento, depende de várias coisas. Então não dá pra ser assim. Então na cabeça funciona, mas na realidade não funciona. Então a gente vai ver a empresa do balão, a gente vai ver como é que vai ser, o horário, o que, que você vai fazer, como é que vai ser tudo. Então, quando é viagem, a gente cuida de tudo, né? Do roteiro, de como vai ser, em que horário você vai fazer, nesse dia, tal. A gente, então, cuida realmente de tudo que a pessoa quiser para que realmente esse momento seja perfeito e que tire esse peso. Porque a gente fala, já é uma ansiedade muito grande, né? Coração a mil. Já fica, meu Deus, eu vou fazer uma surpresa, é um momento importante, não pode dar errado. Então, a gente quer tirar esse peso da responsabilidade e deixar realmente a pessoa aproveitar. Porque tem isso. A pessoa que tá fazendo, quando ela tá organizando, é muita responsabilidade. Então ela fica tão tensa que a pessoa não consegue aproveitar. E tem gente que, assim, literalmente não consegue fazer surpresa. A pessoa fica mais nervosa, tipo, porque ela tá tendo que programar tudo, tendo que pensar em tudo. Que o mais importante ela não vai... Dá tilt. Não, e em viagem, por exemplo, eu falo, quando você tá em viagem, você tá com a pessoa o tempo todo. Então, assim, como não tem é que vai você organizar... O cofre. A gente já teve uma noiva aqui que falou... Ela deu uma dica aqui infalível. Ela falou, tipo, mas por que abre e fecha o cofre toda hora, gente? Mas por quê? Mas ela não se tocou, mas ela só veio com isso depois. Às vezes, se é uma pessoa assim, mais assim, vai lá fuçar, pronto, já achou e já exato. acabou. Então, a gente tá realmente para que a pessoa consiga aproveitar. E eu falo, a pessoa que tá fazendo, ela se dedicou tanto, ela também precisa aproveitar e olhar e falar, tô relaxada, eu sei que vai dar tudo certo. E depois ter certeza que, nossa, que bom que eu fiz isso. Então, assim, a nossa maior satisfação é realmente quando a gente tem esse feedback da pessoa falar, realmente tirou um peso das minhas costas, confiei e consegui fazer. E vocês devem ser as primeiras a ficarem sabendo que rolou. Né, fica pedido. tipo assim, meio antes que da família. esperando. Antes da família, deu tudo certo. Tipo, vai ter o pedido agora. Vocês já estão ali online, a gente prontidão. tá sempre 24 horas ali ligada pra ter certeza. A gente já fez live pra família. Tipo, a gente faz a live. Aí a família acompanhando de longe. A gente faz essa ponte, mas a gente sempre tá ali no primeiro momento. Então, é isso. Às vezes, as pessoas sabem pelo nosso Instagram mesmo, né? Os clientes que querem que a gente poste, às vezes, pelo próprio Instagram. Eles já veem os amigos. Vocês postam, né? A gente posta. Não todos, né? Só não mais... todos. Na verdade, tem muitos que não querem. Preferem não ser expostos. A gente não posta, a gente só posta de quem quer, realmente. Mas, às vezes, é isso. Os amigos acompanham e falam... Meu amigo e tal, enfim. E aí, vê ali pelo próprio Instagram. Mas a gente tá sempre ali, a gente é a primeira a saber, normalmente. E vocês, o processo de vocês, então, é esse primeiro papo, né? Pra investigar como que vocês podem ajudar, certo? Sim. E aí... Posterior a isso, vocês formatam as ideias, vocês trazem as ideias, as opções. Isso. Depois da reunião, a gente tem uma reunião interna, onde a gente vai discutir, vai entender. Aí a gente vai montar todo esse planejamento. A gente vai viabilizar, ver todo o orçamento, tudo que vai estar envolvido. E aí a gente apresenta as ideias para o cliente. Aí normalmente essa parte é engraçada, porque eles sempre ficam na dúvida de qual que eles vão querer. Eles falam, eu gostei de todas, eu não sei qual escolher. Porque eles ficam na dúvida. 3 vezes. Eles ficam super na dúvida e em qual que eles vão escolher. Aí a gente escolhe, define qual que vai ser, e aí a gente começa a produção. Aí tem até a data do evento, a gente vai ficar na organização de tudo até chegar o momento. E no momento, normalmente, sempre tem uma equipe também que está ali organizando, né? Mesmo que não seja no momento, o pré, sempre tem a equipe. Tem um por trás. Sempre tem gente por trás ali para poder estar acompanhando aquele momento, mas normalmente no momento também tem gente ali acompanhando. Seja para filmar, para fotografar, sempre tem gente ali acompanhando. Então, do início ao fim, a gente tá ali. E, Bru, quando a gente fala em pedido e tudo mais, a gente tem os mega produções hollywoodianas, né? Que o céu é o limite mesmo, Céu literalmente. É o limite. Mas também tem aquele que você fala... Tem muita identidade, tem muito DNA, tem muita criatividade, tem o respaldo de vocês, mas é algo mais
pé no chão, digamos assim. Sim, com certeza. Não, eu acho importante isso também, porque senão fica parecendo que eu É preciso só... fazer uma produção, vai ter um monte de gente, eu não quero. Não. Como eu disse, a maior parte dos pedidos são pedidos intimistas, né? E eu falo, pedido de casamento não necessariamente você precisa de uma assessoria, né? Não é que você precisa. E realmente, às vezes, a pessoa só quer as ideias. Tem clientes que só vêm pra pedir ideias pra gente. Tipo, eu queria uma ideia e ele mesmo vai fazer por conta própria. A gente também faz esse serviço, é importante até pontuar. Legal. Que a gente também tem um serviço só de consultoria. Isso é legal. Não é um serviço de assessoria completa, então a gente faz só essa primeira etapa, que é criar as ideias, viabilizar e etc. E depois ele pode seguir. Mas os pedidos, assim, o que eu falo? O importante é que quando você está pensando no pedido de casamento, você vai pensar, olhar para outra pessoa e falar o que aquela pessoa gosta. Então realmente, a minha namorada é super tímida, a minha namorada é super reservada. Todos os nossos momentos são nossos. A gente não tá fazendo festa, não tá com família, não tá com amigos. Então, é um momento nosso. Então, no pedido não faz sentido você envolver uma equipe, envolver pessoas por trás. Não faz sentido. Então, você quer filmar, a gente vai colocar uma câmera escondida pra você poder ter o registro, mas não vai ter absolutamente ninguém ali. Não vai ter essa equipe, não vai ter esse roteiro. Às vezes as pessoas, não, eu quero falar o que eu quiser, eu quero fazer da forma que eu quiser, no momento que eu quiser. Tá. Ótimo, perfeito. Então, a gente vai ajudar onde você precisa e você fica livre. Porque é isso, é como eu falei num momento, não tem regras. O importante é ter essa liberdade e realmente fazer um momento marcante, porque senão fica uma coisa muito teatral, né? E isso é mais isso uma que não vez, pode ser. tem gente que não dá conta, né, de sustentar. Ela entrega na hora, né? Então, até mesmo isso tem que ser na medida. Sim, na medida. Porque se é isso, a gente coloca muita pressão de muita coisa... Imagina o nervosismo A pessoa da já galera. começa a ficar muito mais nervosa com isso, com as pessoas que vão estar em volta, do que com o pedido. Uma questão que eu falei da família, dos amigos. Isso também é outro ponto importante. Se você fala pra sua família, né, ou pros seus amigos, enfim, as pessoas querem participar, né? As pessoas querem estar ali naquele momento. Mas será que é o ideal eles estarem? Primeiro porque, assim, às vezes a pessoa dá uma bola fora também. Uma mãe. Isso já aconteceu, assim, de familiares que estão envolvidos falarem alguma coisa sem querer. Soltar, tipo, você vai fazer a unha? E tipo... eu sempre... Sabia que eu sempre penso no negócio da unha? É importante. Aqui até tinha notado isso, porque tem esse estigma, né? Tipo, do fazer a unha. Até esses dias a gente conversando com uma amiga, ela falou, eu dei um toque para a minha amiga, que eu sabia que ia ser pedido em casamento, para fazer a unha. Mas eu falo, tem que ser uma coisa muito natural, porque se... Fica forçado. Por exemplo, se você nunca falou pra ela, você não vai fazer sua unha, do nada você vai falar. Numa viagem, tá indo viajar, você não vai fazer sua unha. Tipo, não faz sentido. Não faz de azul, né? Tipo... Então, tipo, não faz sentido. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, eu falo, às vezes, quando você vai falar pras outras pessoas, toma cuidado. A opinião das outras pessoas também, às vezes, vai influenciar, mas você tem que saber ouvir e filtrar, porque você sabe qual é a sua realidade, você sabe quais são as vontades. Então, tem que ter todo esse filtro para que realmente a pessoa consiga ter esse discernimento, né? Do que realmente a outra pessoa vai gostar. Exato. Ou do que eu tô fazendo pelos outros, ou do que eu tô fazendo. É um momento, é um dos momentos, né? Quando a gente fala de casamento de uma maneira geral, é um dos momentos que é realmente casal. Né? Realmente duas pessoas envolvidas. Exatamente. E aí, por outro lado, também se é super importante, ela é super ligada à família. Então, assim, por que não envolvê-los, né? Vamos envolvê-los de alguma maneira. E aí é super legal também quando a gente envolve a família, que a gente sempre coloca eles presentes também, não como espectadores. Normalmente eles estão presentes ali. Então é super legal porque a pessoa se sente super importante, ela também fica super ansiosa. Ela tem um papel. Ela tem um papel naquele momento. É legal, isso é legal. E aí faz super parte da história do casal depois, né? Dessas pessoas que fizeram parte, os lugares também são super importantes quando a gente está escolhendo o local. Antigamente, uma coisa que você falou no início, agora eu lembrei, que tinha muito. Antigamente, era Paris. Assim, todo mundo que queria fazer fora era Paris. E agora? Hoje em dia já não tem um destino, mas hoje em dia é bem menos. Ainda tem, obviamente, mas é bem menos. Por quê?
Antes de trabalhar com isso, se falasse assim, onde você quer ser pedido em casamento? Aí eu falaria Paris. Hoje em dia eu falo, não. Óbvio que não. A não ser que faça muito parte da minha história com o meu namorado. Mas se não faz sentido. Por que eu vou fazer em Paris se não tem nada a ver? Você não tem uma ligação. Se não tem uma ligação, se tem outro lugar... Teve uma vez que um cliente falou assim, porque tem um lugar... que quando a gente vai lá, ela fala que ela se conecta com Deus e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, então a gente vai fazer nesse lugar. Nossa, é mesmo. Aí eu falei, claro. Tá mais próximo do que você imagina. Claro, é muito melhor do que você fazer em Paris. Porque ali ela tem uma conexão, ali tem uma história, ali faz sentido pra vocês. Então o lugar, por exemplo, quando a pessoa tá escolhendo, às vezes ele fala, eu quero fazer na praia. Aí eu faço nas perguntas, mas ela gosta mais de campo ou de praia? De campo. Então, eu vou fazer de campo. Mas parece óbvio, mas a pessoa ela vai no automático. A praia, acho que é mais romântico. Enfim, fica naquele imaginário mesmo, que não necessariamente Até é a porque já tá no nervosismo, né? Já tá naquela... Mas aí uma curiosidade mesmo minha por exemplo, nesse caso, ela gosta mais de campo, mas e se a pessoa gosta mais de praia? Quem que tem que ser... Qual a opinião? Não, é super importante. É da pessoa que vai receber. Sempre da pessoa que vai receber. E isso acontece bastante. É uma excelente dica. É uma excelente dica. Porque não pense em você. Pensa no... Tem que pensar na quem vai receber. Mas faz muito sentido. É igual um presente, né? Eu tô comprando para outra pessoa, não para mim. Exato. Claro que tem que ser uma coisa, um ponto de intersecção entre o casal. Então, assim, não pode ser uma coisa nem muito ruim para um, nem para outro. Mas sempre na hora que a gente vai colocar na balança, o que a pessoa que tá recebendo gosta. Então é isso. Eu gosto mais de praia. E isso acontece sempre. Tô conversando. Eu sou mais extrovertida, ela é mais introvertida. Eu gosto mais de praia, ela gosta mais de campo. Sempre é pensando na pessoa que vai receber. Então, quando você estiver pensando, não é sobre você. Teve um cliente que queria fazer um estágio de futebol. Falei, mas ela é apaixonada por futebol? Só se ela for apaixonada, alucinada por futebol, tiver toda semana no estádio. Eu que sou. Não, mas é porque eu vou sempre, ela vai comigo. Não, mas aí... Ai, gente. Não significa que é o melhor caminho. Mas, assim, são coisas que parecem óbvias, mas na cabeça de quem tá fazendo não é. Tipo, acha que vai ser legal, porque, enfim, é um lugar que vocês vão juntos. Não, mas... Né? Então, eu tenho todo esse estudo é baseado nisso, mas sempre pensando na outra pessoa. E, Bru, quando a gente fala da contratação desse serviço, procurar esse serviço, né? Eu acho que o primeiro ponto é ter um namorado, namorada, né? É importante. Mas eu faço pedidos de namoro também. Então, se você tá só ficando... então tem um lá atrás. Olha! Então, eu faço pedidos de namoro, porque então, se você só tá ficando com a pessoa... Você pode pedir em namoro, então você tá ali com o seu crush e você pode dar dica como você pode fazer o pedido de namoro. Então, fazemos pedidos de namoro dentro de todos os outros pedidos. Então, começa ali antes até. Olha que legal! No pedido de namoro. Eu não lembro o que eu tava falando. Já é um primeiro passo. Já temos um primeiro serviço aí, que é o pedido de namoro. Pós isso, né? Então, a gente tem o pedido de casamento. Quando que você recomenda buscar essa orientação, começar essa preparação junto com vocês? Tá. Quanto mais tempo a gente tiver para organizar, melhor, né? Como qualquer coisa, com planejamento é melhor. Absolutamente tudo. Em todos os sentidos. Então, quando você estiver começando a pensar nisso, pensando em dar esse passo, começando a conversar sobre casamento, eu acho que já é o momento. Mas é claro que a maioria deixa para a última hora. O que não dá para fazer? Não dá para fazer para semana que vem. Isso não dá, gente, não dá. Tipo, acordei hoje, quero pedir semana que vem. Sério? Acordou animado? Sério. Quero... Assim, eu recebo assim. Eu queria fazer o pedido amanhã. Mas é porque no final de semana a gente vai viajar para tal lugar e eu queria fazer. Não dá. Porque é isso. Exige um planejamento. Não tem como fazer sem antecedência. Então, o que a gente fala de prazo ideal, quanto mais tempo, melhor. Mas, assim, 1 mês de antecedência, a gente consegue desenvolver com tranquilidade com 1 mês de antecedência. Mas não é fast food. Não dá pra fazer. Não, e principalmente quanto mais, né, personalizado e tudo mais, mais tempo. Mais tempo. Porque itens e coisas personalizadas demandam tempo. Até você encontrar quem vai fazer, como que vai fazer e tudo mais. Então, tem um tempo de planejamento que é grande. Então, quanto mais personalizado você quer, mais tempo você tem que se planejar. Então, às vezes, eu até recomendo. Eu queria fazer nesse final de semana. Eu falo, então vamos tentar planejar uma outra viagem, um outro lugar. Esse lugar é muito importante. Não é. Só porque era uma viagem. Então, vamos pegar um outro momento, um outro lugar pra gente poder ter todo esse desenvolvimento e fazer algo mais específico.
especial. Aí eles falam, tá bom, então vamos fazer nesse sentido. Bru, o papo excelente. Eu acho que assim, a gente ficaria aqui a tarde inteira só falando dos pedidos mais inusitados, porque querendo ou não, cada pedido é único, né? Cada pedido é inusitado, então eu acho essa temática da surpresa, do efeito wow, assim, fantástica. Mas eu queria muito te agradecer por ter topado aqui, bater um papo, passar dicas, né? Mas eu queria também que você deixasse aí o seu arroba, teu contato, seu contato e fazer o convite para as pessoas bater um papo com você, porque eu acho fantástico. Sim. Necessário. Sim. O nosso site é opedido.com.br e o Instagram é @opedido. Então eu falo, sempre acompanhem. Quem quer ser pedido em casamento, quer receber uma surpresa, sempre dá dica, mostra, fala, olha que lindo. Compartilha esse podcast. Salva, né? Isso. Então dá a dica que funciona. Isso super funciona. Sem querer, mandei sem querer. Sem querer. Funciona também, então faz isso. E pra quem quer realmente estar pensando nesse momento, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Tem muito material, a gente já fez muitos pedidos, então sempre inspira pra poder, nossa, eu gostei disso, gostei daquilo, pra poder já ir se familiarizando, porque normalmente é um assunto novo, né? A pessoa não tá familiarizada. Sim. Então sempre acompanhem, que a gente sempre tá postando, e entre em contato com a gente, que a gente bate um papo, conversa, e tenho certeza que vai ter um pedido ou uma surpresa linda. Adorei! E como vocês ficaram, vocês viram, né? Não é só pedido de casamento, tem de namoro, tem reconciliação, Renovação de votos, aniversário de casamento, de namoro, tudo, gente. O pedido. O pedido. Muito obrigado, Bru. Muito obrigado. Adoramos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá terminando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Até a próxima.